Olá, meus amigos! Aqui quem fala é o professor Cleison Alegre. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. E o tema da aula de hoje é gramática, certo? Então, mais especificamente, vamos falar da concordância verbal. Bom, a princípio de conversa, concordância verbal é aquela parte da gramática que faz parte da sintaxe, né? Ou seja, a gente tem na gramática a questão morfológica, quando a gente faz a classificação das palavras. Nós temos a parte de semântica, que é o sentido das palavras. E temos a parte de sintaxe, que é a relação delas, e a relação dos termos, certo? Então, cada vez que a gente fala de concordância, seja verbal nominal, regência, crase, a gente está falando dessa parte de sintaxe, tá bom? Então, na concordância verbal, ela segue parecido mais ou menos como foi a concordância nominal. Lembra da nominal? Onde o adjetivo tem que concordar com o substantivo, exatamente. Aqui, como o próprio nome já sugere, concordância verbal é o verbo que deve concordar com o sujeito, certo? Então você tem que identificar quem é o sujeito da oração e fazer a concordância adequada. Veja alguns exemplos aqui de alguns equívocos que a gente comete e a gente não se dá conta. Certamente, você já deve ter ouvido por aí uma música dos anos 90, mas que sempre é tocada, né? É do Netinho da Bahia. Ele diz assim, ó: no coração ficou lembrança de nós dois. Aquela música: Ô Mila, 1001 noites de amor com você. Lembra? Então ele diz assim: no coração ficou lembranças de nós dois. Olha aí, um erro de gramática aí. Que eu pergunto, o que ficou... veja só, no coração ficou aqui. No coração ficou. O que foi que ficou no coração? Lembranças. Observe que lembranças está no plural. Então, gramaticalmente está errado aí. Era para ser: no coração ficaram as lembranças. Percebeu? Então, o verbo ficar deveria concordar com o sujeito. Se o sujeito está no plural, então esse verbo aqui não era para ser ficou, era para ser ficaram. No coração ficaram lembranças. Outro exemplo aqui, ó, de um equívoco. Isso aí foi no anúncio. Confecciona-se roupas. Aí eu pergunto, o que é que está sendo confeccionado aí? Roupas. Então observa que roupas é um sujeito que está no plural, então o verbo deveria também estar no plural. Era para ser confeccionam-se roupas. Era para ser. Tá bom? Então aqui foi um equívoco, um erro gramatical. Outro exemplo aí, ó. Olha só que vergonha, não? Estão aberta a matrícula do EJA. Olha só que tanto de erro aí, meu Deus. Olha só. Estão abertas, né? Matrículas do EJA, é para ser da EJA, né? Que é EJA, Educação, Jovens e Adultos. Então, aqui até era para estar no feminino também. E nada de do EJA, é da EJA, certo? A quantidade de erros. Vamos prosseguindo. Olha só esse outro aqui, ó. Isso aqui foi no jornal. Ó, policiais civis fazem protesto no dia de finados e aguarda audiência com o governador. Veja, quem é que está aguardando audiência? São os policiais. Então era para ser aguardam. Aqui, ó, aguardam. Né? Porque quem está aguardando audiência? Os policiais. Então era para estar no, no plural, concordando com o sujeito. Certo? Olha outro erro aí, ó. Estados Unidos não estão, nem nunca estarão em guerra com o Islã, diz Obama. Veja, Estados Unidos é o nome de um lugar. Então, claro que o nome já é no plural. A gente vai ver já já essa regra aí. Mas era para ser Estados Unidos não está. Só deveria estar no plural se tivesse um artigo aí. Os Estados Unidos. Vai estar referindo ao país, um nome que já é no plural. O verbo tem que estar no singular. Percebeu a quantidade de equívocos que a gente vai cometendo no dia a dia? Então, concordância verbal, a gente tem que estar sempre atento, porque é muito comum a gente errar, é muito comum a gente se equivocar, porque na linguagem coloquial a gente fala de maneira despreocupada. E aí o que acontece? A gente não pode trazer a linguagem coloquial para dentro de modalidades formais, que é o caso da redação, por exemplo. Na redação, no caso da redação do Enem, 200 pontos é só a parte de gramática.
certo? Essa parte de concordância e regência é o que mais tira ponto dos alunos, seja na redação e até mesmo em concursos, viu? Concursos públicos, né? Sempre exige muito do aluno que ele tenha conhecimentos da norma culta. Então, concordância, crase, regência é clássico. Sempre vai cair lá nessas provas, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuando. Regra geral. Como vocês já viram exemplos aí, né, o verbo tem que concordar com o sujeito, seja em número, singular, plural, certo? Seja em pessoa, primeira, segunda ou terceira. Observa aqui esses dois exemplos aqui, ó. Faltam 2 minutos para o fim da aula. Observe que o verbo faltar tem que concordar com o numeral 2. Né? Se fosse 1, seria falta 1 minuto. Mas aqui são 2 minutos, faltam 2 minutos para o fim da aula. Não cabem no carro essas malas. Eu pergunto, o que é que não cabe no carro? As malas. Então, não cabem no carro essas malas. Percebeu que o verbo sempre vai concordar com o sujeito? Então, para você descobrir o sujeito, você faz aquela velha pergunta, aquela velha técnica. Faz o que ou quem é o verbo. Faz essa pergunta ao verbo que você vai descobrir o sujeito. Então, ó, não cabem no carro essas malas. O que é que não cabe no carro? Essas malas. Essas malas é o sujeito da oração. Então, não cabem essas malas. Faltam 2 minutos. O que é que falta? 2 minutos. Então, faltam 2 minutos. Verbo no plural, concordando com o numeral. Ok? Então, lembra aí. O verbo tem que concordar com o sujeito da oração. Ok? Vamos ver mais alguns exemplos aqui. Pronto. Eu coloquei aqui um sinal de atenção aqui, de perigo, porque é comum a gente cometer erros quando temos um sujeito mais composto, certo? Porque no caso nós temos que fazer a concordância com o núcleo do sujeito. Observa aqui, ó. A decisão dos juízes favoreceu o réu. Nós temos a decisão dos juízes favoreceu o réu. Observe que esse verbo está no singular, porque ele concorda com o núcleo do sujeito, que é a decisão. Se você não ficar bem atento a isso, é capaz de você concordar com juízes, certo? Juízes aqui é um complemento. Então, veja, é a decisão que favoreceu. Agora, se a frase fosse os juízes, aí sim, os juízes favoreceram. Mas aqui é a decisão dos juízes que favoreceu o réu. Observa, o verbo tem que concordar com o núcleo do sujeito. O núcleo é a palavra mais importante do sujeito, tá bom? Ó, a análise das provas A análise das provas contra os acusados revelou surpresas. Observe, o que foi que revelou surpresas? A análise das provas. Então veja, eu concordo com a palavra análise, que é o núcleo do sujeito. Tá bom? Ó, a guerra entre americanos e iraquianos mostrou ao mundo o poderio bélico. Observa, o que foi que mostrou ao mundo? A guerra. Então, o verbo fica no singular porque concorda aqui com o núcleo do sujeito. Nesses casos aqui, o núcleo estavam todos no singular. Por isso que os verbos ficaram no singular. Percebeu? Tenha cuidado quando você estiver escrevendo sua redação. Quando você fizer escrever sua redação, na parte de revisão, dá uma olhada nisso aí, se os verbos estão concordando com o sujeito das orações. Tá bom? E se for um sujeito composto assim, concordar com o núcleo dele. Se o núcleo estiver no singular, o verbo vai para o singular. Alguns casos especiais. Bom, o primeiro caso aqui é o verbo fazer, certo? O verbo fazer, ele é bem interessante na nossa língua, porque você pode conjugá-lo de forma normal. Quando eu digo assim, eles fizeram a prova, né? Eu fiz a tarefa, né? Concorda normal, verbo fazer. Só que você percebe que em alguns momentos o verbo fazer pode se referir a tempo, certo? Então, se o verbo fazer estiver se referindo a tempo, esse verbo tem que ficar no singular. Por exemplo aqui, ó, faz 10 dias que nos vimos. Eu não posso dizer fazem 10 dias. E aí a pergunta que você pode me fazer, mas por que, professor? Porque veja só, quando eu digo faz 10 dias, eu faço a pergunta, quem é que comete a ação de fazer aí? É o tempo. É um caso aqui de oração sem sujeito. Quando a oração não tem sujeito, então obviamente o verbo tem que ficar no singular. Certo? Então faz 10 dias. Ah, mas 10 dias é muito tempo. Se fosse anos, é a mesma coisa. Porque é o tempo que comete a ação de fazer. Então faz 10 anos. Ó, se for uma locução verbal aqui, ó, deve fazer.
Segue a mesma regra, fica tudo no singular. Deve fazer 2 ou 3 anos que nos vemos. Observa aí que nós temos casos, e todos eles aqui é o verbo fazer se referindo a um tempo. Então, repito aí, ó, se o verbo fazer se referir a tempo, nós temos um caso de uma oração sem sujeito. Então, obviamente, o verbo fazer deve ficar no singular. Tá bom? Vamos para a próxima. Pronto. Outro caso interessante aqui, ó. Outro caso de oração sem sujeito. Quando tivermos verbos que indicam fenômeno da natureza. Por exemplo, aqui, ó. Chove pouco em Salgueiro. Eu pergunto, quem é que comete a ação de chover? É a natureza? É o tempo? Você pode dar várias respostas, mas você não vai chegar a um sujeito que comete essa ação, né? Então, chove pouco em Salgueiro. Você não vai encontrar chovem pouco em Salgueiro. Chove, singular, porque é um fenômeno da natureza. Tá bom? Olha o teu exemplo aqui, ó. Durante a madrugada relampagueou muito. Percebeu aqui, ó? Relampagueou, singular, porque o relâmpago é um fenômeno da natureza. Então, chover, relampaguear, nevar, trovejar, são verbos que indicam o fenômeno da natureza. Então, eles devem ficar no singular, porque não tem sujeito, não tem quem cometa essa ação. Percebeu? Agora tem uma observação aqui interessante. Se esse verbo que indica o fenômeno da natureza não estiver indicando o fenômeno da natureza, estiver no sentido figurado, então o que é que acontece? Aí pode concordar. Por quê? Porque não é um fenômeno da natureza. O exemplo aqui, ó. Trovejaram as vozes dos 3 tenores. Veja que esse trovejar aqui não está falando de trovão. Está falando que os tenores cantaram de maneira forte. Então esse trovejar aí pode ir para o plural porque não é fenômeno da natureza, minha gente. Só vai ficar no singular se for fenômeno da natureza, esses verbos aí. Você vai se referindo realmente ao trovão, à neve, à chuva. Percebeu? Então, ó, tanto o primeiro caso, que é o verbo fazer indicando tempo, e esse segundo caso aqui, que são verbos de fenômenos da natureza, são casos de orações que não tem sujeito. Percebeu? Então, se não tem sujeito, não tem com quem eu concordar. Tá bom? Vamos para o próximo caso. Outro detalhe aqui, que esse aqui é clássico. Por isso que eu coloquei essa caveirinha aqui, ó, sinal de perigo, porque isso aqui costuma cair demais nas provas e concursos e vestibulares tradicionais. É o verbo haver. O verbo haver, ele vai ficar no singular se ele tiver no sentido de existir. Como assim, professor? Nós temos o verbo existir e temos o verbo haver, certo? O verbo haver, se tiver o mesmo sentido de existir, ele fica no singular. Por exemplo aqui, ó. Não havia mais vagas naquela escola. Troca haver aí por existir. Não existiam mais vagas naquela escola. Houve 2 mortes na BR-116. O que você vê por aí? O pessoal dizendo houveram. Não é houver, é houve. O verbo haver, no sentido de existir, vai ficar no singular. Ó, uma locução verbal aqui, ó. Deve haver. Deve haver mais policiais para combater o crime. Tudo no singular, porque o verbo haver, ele segue a mesma regra para o verbo que o acompanha aqui. Deve haver. O ministro disse que pode haver mudanças. Pode haver. Mesma coisa, locução verbal. O verbo poder aqui fica no singular, acompanhando a mesma regra do verbo haver. Repetindo. Você pega aqui e faz essa jogada aqui. O verbo haver, ele tem o mesmo sentido de existir? Tem, professor. Então ele vai ficar no singular. Professor, e tem casos que o verbo haver não tem sentido de existir? Tem. Por exemplo, tem aquele verso... hão de chorar por elas, né? O verbo haver foi um verbo auxiliar, né? Hão de chorar, H-A-O, né? Hão, esse verbo haver aí fica no plural, porque ele é apenas um auxiliar. Hão de chorar por ela, é um versinho de um poema famoso. Então observa aí que o verbo haver só vai ficar no singular se ele estiver no sentido de existir, certo? Aqui, ó, se o verbo haver for apenas auxiliar, fazendo parte de um tempo composto, irá para o plural, como eu falei agora há pouco. Aqui, ó. Guardas civis distribuíram copos de água aos últimos da fila, que sob o sol já haviam assistido. Observa aqui o verbo haver aqui no plural, porque está apenas auxiliando o verbo principal, que é o verbo assistir aqui. Percebeu? Então, se o verbo haver for apenas um auxiliar,
ele pode ir para o plural. Repetindo, verbo haver, no sentido de existir, fica no singular. Tenha cuidado, porque isso aqui cai muito nas provas, certo? E o pessoal erra muito. Professor, mas se for o verbo existir mesmo, ele também fica a regra do verbo haver? Não. O verbo existir, ele sim pode ir para o plural. Eu peguei até as mesmas frases, ó. Não era, não havia mais vagas, agora não existiam mais vagas. Né? Houve 2 mortes, existiram 2 mortes. Então, traduzindo, repetindo aqui para não descomplicar. Veja, o verbo haver, no sentido de existir, fica no singular. Já o verbo existir pode concordar normalmente, porque ele tem sujeito. Tá bom? Outra observação aqui, que a gente vê muito aí por aí, é o pessoal usando o verbo ter no sentido de existir. Isso você deve evitar na sua redação, porque não faz parte da norma culta. Né? Tinha alunos na praça. Né? O que é que os gramáticos dizem? Deve evitar. Claro que a grande parte dos brasileiros usam isso. Né? A grande parte desses brasileiros faz essa concordância com o verbo ter. Bom, embora não fazer parte da norma culta, o pessoal usa. E aí o que é que os gramáticos orientam? Não, se vai usar o verbo ter no sentido de existir, de haver, deixa ele também no singular. Porém, você que é vestibulando, você que vai fazer o Enem, você que vai fazer concurso, lembre-se, você só vai usar o verbo ter se for no sentido de possuir. Certo? Carlos Drummond de Andrade escreveu esse verso aqui, ó. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Né? Na época ele foi muito criticado por esse poema, porque o verbo ter você usa no sentido de possuir. Né? E ele usou aqui como fosse no sentido de haver. Era para dizer, havia uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho havia uma pedra. Só que tem que lembrar que Carlos Drummond de Andrade não é porque ele não sabia gramática. Ele sabia, é porque Drummond fez parte de um movimento chamado modernismo, na segunda geração ali, que uma das ideias do modernismo era criticar as normas acadêmicas, né? Então Drummond ele quis mostrar isso no poema dele, trazer a linguagem coloquial para dentro da literatura. Então é uma questão ideológica aí do poeta, né? Que ele não soubesse gramática não, viu gente? Então fica a dica aí. Resumindo, o verbo haver, no sentido de existir, fica no singular. Já o verbo existir, concorda normalmente. O verbo ter, você deve evitar colocá-lo no sentido de existir na sua redação. Mas se porventura você achar necessário colocar, foi o caso de Drummond aqui, aí você se comporta ele também no singular. Você comporta igual como fosse o verbo haver, tá bom? A mesma regra do verbo haver. Outra observação aqui. O verbo ser, quando se referir a números e horas, de horas, né? Aqui, ó. Você deve fazer a concordância sempre com o numeral, aqui, ó. Já é 1 hora ou são 2 horas. Então veja que o verbo ser aí, se referindo a números, datas e horas, ele faz a concordância normal com o numeral, viu? Já é 1 hora, já são 2, certo? Ó, eram 11 horas quando ele chegou. Eram 11. 11 é o numeral, né? Então, eram 11. Certo? Nas datas, o verbo ser pode concordar tanto com a data como a palavra dia. Então, veja que essas duas frases aqui, que eu vejo muita gente confundindo, fica na dúvida às vezes, as duas estão corretas. Ó. Hoje é 30 de agosto, hoje são 30 de agosto. Não é, claro, não é a data de hoje não, gente? É só o exemplo aqui do slide. Então, observa aí. Hoje é, se referindo ao dia 30, e hoje são, se referindo à questão do numeral, a data, certo? Percebeu? Então as duas formas estão corretas, ok? Vamos para a próxima. Temos aqui os verbos dar, soar e bater, certo? No sentido de horas aqui, ó. Veja, concordo normalmente com o sujeito que pode ser o relógio ou o número. Aqui, ó. Já deram 2 horas no relógio. Percebeu? Que aqui, já deram 2 horas no relógio. O que foi que deu no relógio? As 2 horas. Por isso que o verbo ficou no plural. Já deu 2 horas o relógio. Então veja, o relógio aqui é o sujeito, que já deu as 2 horas. Percebeu a diferença das duas frases? No primeiro caso, o sujeito vai ser horas. Já deram 2 horas no relógio. As 2 horas que deram no relógio. Já deu 2 horas o relógio. Quer dizer que o relógio que deu as 2 horas. Então, nos dois casos aqui,
você percebeu que houve uma mudança de sujeito. No primeiro caso aqui, sujeito horas, por isso verbo no plural. No segundo caso, sujeito relógio, verbo no singular. Percebeu? Então você observa sempre quem é o sujeito da oração. Observa quem é o sujeito da oração, porque a concordância vai ser feita com ele. Tá bom? Aqui, ó, na matriz deram 11 horas. Né? Ou seja, aqui, 11 horas é o sujeito. A matriz deu 11 horas. Percebeu aqui, ó? O sujeito aqui vai ser matriz. Tá bom? Próximo caso. Pronto. Outro caso que a gente vê aí o pessoal errando muito nas redações, quando escrevem, é esse aqui, ó. Quando coloca expressões cerca de, perto de, o verbo deve concordar com o numeral. Aqui, ó. Cerca de 40 alunos foram aprovados. Então, cerca de 40 é um número, né? 40 alunos foram aprovados. A polícia estima que perto de 1 milhão de pessoas assistiu à missa do padre Marcelo Rossi. Veja, professor aqui não devia estar no plural não, concordando com 1 milhão. 1 milhão não é muita gente? É. Mas ficou no singular. Por quê? Porque é o numeral 1. 1 milhão. Se fosse 2, aí sim, 2 milhões assistiram. 1 milhão assistiu, 2 milhões assistiram. Eu sei que pela lógica matemática aí fica, você pode entrar em confusão, mas aqui a questão linguística você vai observar o numeral. 1. Certo? Então 1 milhão assistiu. Se fossem 2 milhões assistiram. Tá bom? Então se você colocar cerca de, perto de, concorda sempre com o numeral, tá bom? Outro caso aqui que causa dúvida na galera aí, no pessoal. Quando eu tenho substantivos coletivos, lembra? Aqui a galera começa a errar muito. Por quê? Porque, veja só, a multidão enfurecida queimou os carros da polícia. Aí você lembra, multidão é muita gente, então era para ser a multidão queimaram? Não, a multidão queimou. Porque você concorda com o sujeito aqui que é multidão. Claro, multidão dá a ideia que é muita gente, porque é um substantivo coletivo. Mas a palavra é no singular, então a multidão queimou. A banda tocou muito forró. A banda é o coletivo de músicos, né? Cleiton, mas eram muitos músicos. A banda tinha lá mais de 10 integrantes. Eu sei que tinha bastante gente no palco, mas é o conjunto. A banda tocou, não é a banda tocaram. Tá bom? Agora, se o coletivo tiver seguido de um nome no plural, aí vai as duas formas. Aqui, ó. Uma matilha de cães atacou ou atacaram um rapaz. Porque eu posso colocar no plural, concordando com cães. Uma matilha de cães, certo? Atacou, concordando com matilha, ou atacaram, concordando com cães. Detalhe, isso aqui, gente, é até um pleonasmo, né? Você dizer uma matilha de cães, porque não pode ter uma matilha de gato, né? A matilha é um coletivo de cachorro, né? Mas às vezes a gente emprega isso porque muitas pessoas às vezes não conhecem a palavra, né? Matilha, o que é matilha? Matilha é o coletivo de cachorro. Um bocado de cachorro é uma matilha, né? Alcateia de lobos, lembra? E lembra esses coletivos? Se você não lembra, dá uma estudada aí nos substantivos coletivos, certo? Uma vara, né? Sabe o que é uma vara? Uma vara é o coletivo de porcos. Aí o pessoal, quando vai pregar, diz uma vara de porcos, para deixar bem claro que vara é o coletivo de porcos. Então, se tiver uma explicação aqui no plural, aí o verbo pode ir para as duas formas. Ou fica no singular concordando com o substantivo coletivo, ou vai para o plural concordando com sua explicação. Tá bom? Esse caso aqui também é polêmico. Por isso que eu vou ler outra caveirinha aqui. Quando eu coloco uma caveirinha aqui, é porque é polêmico, é porque causa dúvida, é porque o pessoal erra muito. É quando nós temos verbos transitivos diretos, mais a partícula si. A partícula si, certo? Aí, o que é que eu observo aqui? Se esse si for um pronome apassivador, ele vai concordar com o sujeito. Aí você, poxa, Cleiton, agora você complicou tudo, agora eu não estou entendendo mais nada. Observa os exemplos, você vai entender. Consertam-se bicicletas. Observa que o verbo consertar aqui, ele é um verbo transitivo direto. Professor, agora não sei mais o que é transitivo direto. Calma, fica aí. O que são verbos transitivos diretos? São aqueles que pedem complemento sem preposição.
Então, consertam-se bicicletas. Eu pergunto, quem conserta, conserta alguma coisa. Eu conserto bicicleta, conserto carro, conserto... Enfim, percebeu? Quem conserta, conserta alguma coisa. Então, consertam-se, observa que tem o se aqui, bicicletas. Então, bicicletas são consertadas. Eu estou dizendo aqui que essa frase aqui ela pode ir para a voz passiva, certo? Ou seja, aqui está na voz ativa, consertam bicicletas. Então, bicicletas que vai sofrer a ação são consertadas. Percebeu? Eu vejo muitas plaquinhas. O pessoal coloca geralmente aqui no Nordeste, aqui no Sertão, né, tem um objeto chamado VIP, né, que tem várias nomenclaturas diferentes, né? Ali em Belmonte chama-se Dinda, ali em Petrolina chama Dindim, lá em Juazeiro da Bahia já chama piquenique, enfim, esse objeto, essa coisa, tem vários nomes em vários lugares. Eu vejo nas plaquinhas aí nas casas, vende-se VIPs. Vendem-se VIPs, porque VIPs são vendidos. Percebeu? Então aqui, ó, aceitam-se encomendas. Quem aceita, aceita alguma coisa. Então, encomendas são aceitas. Percebeu? Vende-se esta casa. Ah, professor, aqui ficou no singular. Sim, ficou no singular porque eu estou falando de uma casa só. Se fossem muitas casas, era para ser vendem-se casas. Agora, vende-se esta casa. Percebeu? No caso do exemplo do VIP lá, né? Vende-se VIPs. Se eu coloco vende-se VIP, é que eu estou vendendo um VIP só. O VIP é vendido. Mas se eu estou querendo vender vários VIPs, então vendem-se VIPs. VIPs são vendidos. Tá bom? Agora tenha cuidado. Que é aqui a observação. Em concursos vestibulares é comum usar o verbo transitivo indireto mais o se para testar o candidato. Certo? O exemplo aqui, ó. Precisa-se de professores de matemática. Observa que esse se aqui, ele está acompanhando o verbo precisar. E quem precisa, precisa de. Veja, é um transitivo indireto. Quer dizer, quais são os transitivos indiretos? São aqueles que pedem preposições. Então, todo verbo que pedir uma preposição para, de, com, por, são verbos transitivos indiretos. Aí, quando eu coloco um se aqui, o que é que vai acontecer? Em vez de ser um pronome passivador, ele vai ser o que chamamos de índice de indeterminação do sujeito. Aí você, meu Deus do céu, agora não sei mais de nada. O que é isso, professor? Ele está indicando aqui que eu tenho uma oração com um sujeito indeterminado. Ó, precisa-se de professores de matemática. Eu pergunto, quem é que precisa de professor de matemática? Veja, aqui na frase não deixa claro que é um sujeito indeterminado. Pode ser aqui que seja o governo, pode ser que seja um diretor de escola, pode ser que seja um pai precisando de um professor de matemática para dar uma aula de reforço ao seu filho. Enfim, não deixo claro quem é que precisa, mas eu sei que alguém precisa. Então, precisa-se de professores de matemática. Um detalhe interessante, um exemplo que me veio à cabeça agora. Assim que eu comecei a ser professor, eu tive uns alunos que estavam se preparando para fazer o concurso da Polícia Militar, se não me engano, acho que é. E aí eles chegaram doidos, vinham do cursinho com a apostila, professor, olha só essas questões aqui. E as questões, olha só como era, pedir. Marcar a alternativa onde a palavra se, o pronome se, fosse índice de indeterminação do sujeito. Aí eles estavam perdendo um tempo danado classificando todos os sujeitos das frases. Ou seja, uma questão que era para ele matar em 1 minuto, 2 minutos, eles estavam perdendo 10 minutos, 15 minutos na questão. E sabe que em concurso tempo é dinheiro, né? Tempo é fundamental, tem que saber administrar bem o tempo. Então observa aí. Qual era a dica? Simplesmente eu só ia observar se o verbo tem uma preposição. Se tem uma preposição aqui, esse verbo aqui vai ficar no singular. Por que fica no singular? Porque eu tenho um sujeito indeterminado aqui. Nos outros casos aqui, todos têm sujeito. Ó, e nenhum tem preposição, tá vendo? Porque são transitivos diretos. Consertam-se bicicletas, aceitam-se encomendas, vende-se esta casa. Então, são todos transitivos diretos, ou seja, não tem preposição, então eles fazem concordância com o seu sujeito. Tem a preposição, é transitivo indireto, então vai ficar sempre no singular. Ok, gente? Estudo, viu? Isso aqui às vezes dá um nó na cabeça mesmo. Nomes que só existem no plural, como aquele primeiro caso que eu falei lá dos Estados Unidos, né? Veja só, nomes que só existem no plural. Então, veja só, Minas Gerais, Estados Unidos,
certo? São palavras que só existem no plural, tá bom? Então, o que é que acontece? Eu só vou concordar, deixar no plural, se eu tiver uma determinante aqui, ó. Minas Gerais me encantou. As Minas Gerais me encantaram. Percebeu? Então, Estados Unidos atacou. Os Estados Unidos atacaram. Então, nomes no plural, que só existem no plural, como Estados Unidos, Minas Gerais, Bahamas. Esses nomes aí, vocês só vão colocar no plural se tiver um determinante, certo? O artigo, certo? Uma observação aqui. Se nomes de obras literárias, né? Nomes de filmes, nomes de livros, certo? Que já são no plural, você deve deixar no singular. Por quê? Para evitar ambiguidade. Aqui, ó. Os Miseráveis está na biblioteca. Já pensou se eu digo se os miseráveis estão na biblioteca? O pessoal vai pensar que é um monte de gente miserável que está na biblioteca. Eu estou falando do livro do Victor Hugo, chamado Os Miseráveis. Certo? Os Miseráveis está na biblioteca. Né? Os Sertões narra. Se você digitar isso no Word, ele vai grifar lá de verde lá, mostrando que você cometeu um erro de concordância. Mas é porque o computador não entende que Os Sertões é o nome de um livro, né? Então, Os Sertões narra. Os Miseráveis está. Ok? Então, também é comum acontecer, se você prestar atenção, em algumas provas também pode acontecer a dúvida em relação a números percentuais e fracionários. Observa aqui, ó. Números fracionários percentuais exigem a concordância consigo ou com o nome que o segue. Aqui, ó. 10% da praia estão poluídos ou 10% da praia está poluída. As duas formas estão corretas. Porque ou você concorda com o numeral, certo? Ou você concorda com o nome que o segue. No primeiro caso aqui, concordei com o numeral 10. No segundo caso aqui, eu concordei com a palavra praia. Então, se colocar números fracionários, né, ou percentuais, as duas formas não tem perigo, concordam normalmente. Pronomes de tratamento, exige verbo na terceira pessoa. Aqui, ó. Vossa Excelência chega hoje. Sua Santidade está meio doente. Vossa Senhoria vai atender os seus empregados agora. Observe que todos os verbos aqui estão na terceira pessoa. Por quê? Porque se refere a pronomes de tratamento. Eu vejo muita gente colocando aí, você estás. Você é um pronome de tratamento. Então segue terceira pessoa do singular. Você está, não você estás. Certo? Isso é um erro. E eu vejo muita gente cometendo esse erro aí. Usou o pronome de tratamento, verbo na terceira pessoa do singular, tá bom? Então, Vossa Excelência chega, Sua Santidade está, né? Meritíssimo foi, por aí vai. Também é comum aqui, ó, a gente vê isso aqui, ó, mais de. Quando tem a expressão mais de, o verbo concorda com o numeral posterior. Ó, mais de um terrorista suicidou-se. Mais de 2 jornalistas seguiam a princesa. Observa aqui, ó, quando eu coloco mais de, o verbo vai concordar com o numeral que segue. Mais de um, singular. Mais de 2, 3, 4, 5, 6, plural. Tá bom? A expressão mais de um exigirá algum plural se vier repetida ou se indicar reciprocidade. Aqui, ó. Mais de um aluno, mais de um professor faltaram. Então aqui eu tenho duas expressões, mais de um aluno e mais de um professor. Então o aluno e o professor, os dois faltaram. Mais de um inimigo abraçaram-se. Por que aqui vai ficar no plural? Porque quem abraça ao mesmo tempo é abraçado, é um verbo reflexivo aí. Você comete e sofre ação ao mesmo tempo. Você abraça, você automaticamente também é abraçado. Então, um verbo reflexivo, então verbo no plural, tá bom? Mais de um inimigo abraçaram-se. Outra palavrinha também interessante aqui é o verbo que concorda com o pronome. Aqui, ó. Quando tem um pronome que vai resumir tudo. Aqui, ó. O cheiro de couro das cordas, o visual das redes espalhadas, o artesanato em barra, os turistas. Tudo possui uma característica singular. Observe que a palavra tudo, ele resume todos os termos que vieram anteriormente. Então, observa que esse tudo aqui, ele vai influenciar para que o verbo fique no singular. Porque é um resumo. Tudo possui. Outro
Ponto interessante é quando temos a expressão um dos que. Quando eu coloco um dos que, eu tenho que exigir o verbo no plural, porque é um dos muitos. Aqui, ó. O Jornal do Comércio é um dos jornais que informam Pernambuco. Então, ele é o Jornal do Comércio é um dos muitos que informam Pernambuco. Gisele foi uma das alunas que cantaram no festival. Observe, Gisele foi uma das muitas alunas que cantaram no festival. Uma das muitas. Percebeu? Então, quando tem um dos que, uma das que, sempre no plural, porque vai concordar a ideia de que é mais de uma pessoa, né? Ele é um dos vários. Bom, gente, a gente fica por aqui. Essa fala de concordância verbal. Eu sei que foi uma longa, um pouco mais longa, né? Uma aula um pouco mais detalhada, porque é muita coisa mesmo. Concordância verbal tem muita coisa e cai muito nas provas, viu? Esse assunto cai demais nas provas do vestibular, cai demais. Você vai precisar muito para escrever suas redações, porque a norma culta é exigida nas redações. Então, ou seja, qualquer dúvida, entre em contato comigo, né? Deixa aí a curtida aí no vídeo, inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda. Então, fiquem com Deus. Até a próxima, se assim Deus nos permitir. Tchau, galera. Até mais.